desapegar de alguém. É possível uma vida sem apegos? Eu não sei se você já escutou por aí sobre o prejuízo do sentimento de apego por coisas ou situações ou pessoas, sobre o sofrimento que a pessoa apegada carrega. E se você se considera alguém apegado, provavelmente sabe das consequências sofridas e da dificuldade de se desvencilhar desse sentimento. Por isso esse vídeo pode te ajudar a virar uma chave e amenizar essa sensação que talvez esteja presente em você agora. Olá, eu sou a Marina Cervantes, eu sou espiritualista e também astróloga aqui do Universo Astral junto com a Mariana Godoy. E eu já começo esse vídeo dizendo que eu tenho Lua em Touro e para quem entende um pouco de astrologia já deve imaginar que eu tenho propriedade para falar sobre o sentimento de apego, já que a Lua dá função aos sentimentos e Touro tem essa característica, né, de ser mais apegado, de ser mais materialista, vamos dizer assim, alguém que precisa de segurança. E é por ter virado uma chave que amenizou esse meu sentimento de apego que eu venho aqui, então, compartilhar com você o que eu vou tratar nesse vídeo, tá? Que vai te ajudar a sentir esse alívio também. Então já curte esse vídeo, não te custa nem 3 segundos, apenas esticar o dedinho aqui embaixo e tá feito. Então o apego, ele provém da sensação que a gente possui algo. E talvez você já tenha ouvido por aí alguém falar que nada é nosso, que a gente tá aqui de passagem, que a gente não leva nada daqui. E sim, são afirmações verdadeiras e válidas, tá? Mas elas não provocam o amenizar do apego, né? Quando a gente tem muito, pelo menos não para a maioria das pessoas e para as pessoas que têm um entorno. Mas quando a gente entende que o apego só cresce à medida que a gente determina que algo é nosso, aí sim a gente vira essa chave e ameniza. Então vamos lá, o apego ele é sofrido porque a gente investe energia em não perder aquilo que a gente acredita possuir. O sofrimento ele vem dessa perda de energia transformada em atitudes que a gente toma a fim de evitar a perda ou sofrimento que vem desse alimentar dos pensamentos e paranoias que formam a imagem de uma perda, né? De maneira a alarmar você, todo o seu cérebro, o seu corpo, para que você esteja atento a qualquer sentimento ou qualquer ameaça de perda. O sofrimento provocado pelo apego, ele está juntinho com o sentimento da perda. Não adianta a gente dizer para nós mesmos que a gente não tem nada, né? Quando a gente já enraizou no nosso inconsciente que tal pessoa ou coisa ou situação específica é sua e mesmo que a gente diga, a gente já acha que aquilo é nosso, porque a gente não decide que algo é nosso de maneira consciente. Por isso a gente não consegue também decidir que algo não é nosso, apenas com o comando da nossa mente. Porque o apego cresceu na sensação de prazer que o cérebro sentiu e nessa cadeia de sensações de prazer provocadas, nós nos viciamos e desejamos tornar aquela sensação constante, ou seja, nossa. Mas o que não nos damos conta, e daí vem a virada de chave, é que a partir do momento que o nosso inconsciente se vicia naquela sensação que é prazerosa, te deseja constantemente, suplicando, né, por uma constância dela, cresce ao mesmo tempo um alarme de que não podemos perder de jeito nenhum aquela sensação, de que ela deve continuar, né? Daí começa o sentimento do apego, revelado pelos nossos pensamentos, estratégias e atitudes baseadas no medo da perda e na insegurança da impermanência daquele prazer que é sentido. Você pode perceber e analisar nas relações amorosas, né? Então, quando duas pessoas estão lá se conhecendo, né, e há prazer naquela troca, geralmente não há sofrimento do apego. O sofrimento ele só passa a existir quando a sua mente passa a se viciar no prazer já sentido no início. E por isso começa a nutrir sentimentos de alarme e de medo para que você tome atitudes, né, a fim de não perder o que se tem, o que se tinha, o que se pensa ter. Mas a virada de chave, né, eu vou falar aqui mais uma vez, mas de outra maneira, caso você não tenha captado, é que ao invés de prazer, que é o que a mente quer, né, porque estava viciada, ou seja, ao invés de alimentar a sua ânsia por prazer, a mente se auto-sabota e alimenta um sofrimento. Portanto, o apego, ele desencadeia sofrimento e a pessoa acredita que o apego lhe traz prazer, mas não, é confundido. O prazer genuíno é aquele que acontece sem apego. No entanto, né, não vamos ser hipócritas, né, na cultura ocidental, diferente da oriental, que é que eu me baseio bastante, nossa cultura ocidental é baseada no valor
aquilo que é seguro, que é constante, na constância de uma relação ou situação, não na impermanência das coisas. A gente luta diariamente por uma constância, por uma segurança. Diferente, por exemplo, no budismo, que trata o apego como algo que não é necessário, que a gente precisa aprender a fluir com a mudança, né? A dominância do catolicismo, do cristianismo mesmo, né? De que é só uma vida e que depois há uma eternidade, né? Então a eternidade ela não muda, ela é aquilo e essa vida é única, então a gente precisa se manter ali constante, a gente não muda, né? Então a gente está inserido nessa cultura. A não ser que a gente largue tudo, né? E nos tornemos monges no Tibete, por exemplo. Por isso o ideal é que a gente entenda, clarear essa autossabotagem da mente e a gente consiga amenizar esse apego, porque aniquilar totalmente é muito difícil, principalmente a gente que cresceu aqui no Ocidente, e a gente deixar, né, de alimentar o quanto for possível o medo da perda. E se a gente estiver separado de uma vida guiada pela espiritualidade, vai ser muito mais difícil, né? Se não impossível viver uma vida sem medo da perda, sem medo do futuro, porque tudo fica largado a esmo, né? Sem espiritualidade, sem nenhuma explicação, tudo largado ao acaso. E a única constância que a gente tem para a espiritualidade, né? Somos nós mesmos e Deus no nosso interior. O restante está em dinamismo, em mutação rápida ou lenta. Por isso, nada será nosso, mas algo poderá ser constante e presente por muito tempo ao nosso lado. Isso é possível, mas vai depender das nossas atitudes, da nossa capacidade de evolução e de nós não nos autossabotarmos, que é com esse sentimento da perda que faz com que a gente tome atitudes ruins que provocam finais de relação, finais de emprego, enfim, esse medo da perda faz com que a gente tenha atitudes precipitadas e por vezes passionais, fazendo com que a nossa fonte de prazer, ao invés de permanecer constante, aquela fonte de prazer, aquela pessoa, situação, coisa, se afaste ou seja perdida, principalmente em relações entre pessoas, né? Você já deve ter vivido algo assim ou visto alguém viver assim, né? Alguém muito apegado, tomando iniciativas precipitadas, se desesperando, passando por cima de si e no fim não conseguiu manter o que tanto lutou para ter. Por isso, à medida que o apego cresce, o sofrimento também cresce. É isso, é uma virada de chave para vocês. Então é necessário mantê-lo ameno e o menos prejudicial possível. Não adianta lutar contra, porque você não conseguirá prazer, né? Talvez sim, mas será momentâneo e fará com que uma eventual perda seja ainda mais dolorosa depois. Tá? Como então se desapegar? Deixa aqui seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez, né? Segue a gente no Instagram, Universo Astral, se ainda não seguiu, porque eu vou te contar agora uma estratégia ótima. E como eu disse, a única constância é você mesmo e Deus contigo dentro de ti. Por isso, invista em desenvolver o seu eu espiritual e depois o seu eu material cada vez mais, tá? Agindo com constância, investindo na vitalidade do seu corpo, na busca por sentir Deus dentro de ti, além de adquirir, buscar sabedoria espiritual, praticar a sua sabedoria espiritual, que estão presentes nas leis imutáveis do universo. Isso sim é constante. Isso atrairá bem-estar, sensação de segurança, boa sorte, bons caminhos, de forma automática, sem que você tenha medo de perder, porque o que vier será bom. Né? Você sabe as leis do universo e sabe o que vem depois. E para isso é necessário elevar seu nível espiritual, para você aprender a confiar no futuro e para saber como funciona o desenhar do futuro, para assim não precisarmos temê-lo. Né? A gente já falou muito disso no nosso canal e também no nosso Instagram, nos destaques, dá uma passeada por lá, vai ter muito conteúdo. E caso tenha ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários abaixo. E se você quiser uma leitura ou previsão do seu mapa astral, também clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Tá na descrição, consulta disponibilidade, já agenda o seu mapa, a sua leitura com a gente. Fique esperta e esperto porque nós todos os anos abrimos uma escola da espiritualidade que a gente ensina como investir na sua sabedoria espiritual, quais são as leis imutáveis do universo, para que você possa confiar no seu futuro, criar bem-estar, amenizar o apego e, consequentemente, o sofrimento, ok? Então eu fico por aqui e espero você na próxima semana. Namastê!